Bem-vindos ao... Sejam bem-vindos à aula aberta em Sistêmica. Eu me chamo Vitória, trabalho aqui na Viver. Lembrando que esse evento ele vai ser gravado e disponibilizado posteriormente para os inscritos. Então, vocês fiquem à vontade para interagir, ligar suas câmeras, microfones, colocar algumas questões no chat, que essa aula é para vocês. Eu espero que vocês consigam aproveitar a nossa aula aberta, né? Eu gostaria, então, agora que vocês participassem um pouquinho, gostaria de saber dos que estão presentes, quem é o nosso aluno ou já participou de algum evento aqui da Viver. Se vocês conseguem deixar aqui alguma reação no chat. Oi, eu sou aluna da Viver, estou na pós em terapia familiar sistêmica, né? Que legal. E estou aguardando a aula da Mônica, já que esse assunto muito me interessa, né, Mônica? Porque o meu trabalho de conclusão da pós, o autor que eu vou usar é o Boi, então muito me interessa essa aula. Que legal. Temos algumas pessoas aqui que são nossas alunas, a Poliana também, outras pessoas que estão aqui pela primeira vez, então sejam bem-vindos a Viver. Fiquem por dentro aqui das nossas novidades, que a gente vai estar também divulgando lá no grupo do WhatsApp, né? Super feliz em participar pela primeira vez. Sou a Stephanie, psicóloga há 5 anos e estou aqui pela primeira vez. Que ótimo, sejam bem-vindos. Então, quem conhece a gente sabe que a Viver está sempre preparando diversos eventos online e gratuitos. E no mês de março, a gente vai ter um próximo evento em Sistêmica, que vai ser a Jornada de Terapia Familiar Sistêmica, na manhã do dia 11 de março. Nós traremos 2 temas principais. O primeiro, que seria a introdução ao pensamento sistêmico, com a psicóloga e psicoterapeuta relacional sistêmica, professora e especialista Jaqueline Batista. E também um outro tema, que é reflexões sobre o modelo comunicacional da terapia sistêmica, com a psicóloga e psicoterapeuta relacional sistêmica, professora doutora Ana Paula Becker. Essas 2 são professoras aqui do curso de formação e pós, e também estarão com a gente nessa jornada no dia 11 de março. Então, a gente vai enviar aqui no chat para vocês fazerem inscrição e participarem desse evento. Depois a gente também vai enviar lá no grupo do WhatsApp, para que vocês façam a inscrição. Então, é um evento super bacana, tem em formato online, gratuito, com certificação opcional, e faz parte, como eu falei, é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem a nossa formação e pós-graduação. Então, agora eu vou aproveitar esse espaço para mostrar a vocês um pouquinho da formação e pós em Sistêmica. Temos aqui já alguns alunos do curso, além da Mônica, que também é professora aqui do curso de formação e pós, e avisar que estamos com inscrições abertas para a nossa formação e pós. Nós teremos 2 turmas que vão iniciar agora no mês de março, uma dia de semana e a outra final de semana. Então, se você tem interesse, chame a nossa equipe aqui no WhatsApp, e eu vou deixar o link aqui no chat, o link do grupo de interessados, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Agora, a Mari vai compartilhar com a gente um vídeo que conta um pouquinho sobre a formação e pós em Sistêmica. Nós queremos fazer parte da sua jornada de transformação e evolução profissional. O curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica vai te preparar e te formar para atendimentos em relações familiares e desenvolvimento humano. Por se tratar de uma formação ampla, sistêmica, onde tudo está interligado, você terá competências para lidar com qualquer demanda relacionada a patologias, idade, gênero, autoconhecimento e outros. Nessa formação e pós-graduação, você que é estudante e já está nas últimas fases da sua graduação, já pode ingressar no curso. Você terá em mãos ferramentas e metodologias práticas para aplicar em atendimentos psicoterapêuticos. Aqui na Viver, você pode participar de programas que te ajudam a pagar a sua mensalidade, como o atendimento psicológico e o programa de afiliados. Você também pode participar de grupos de estudos gratuitos e online. Você tem encontro marcado com a gente.
com dia e hora para estudar, com aulas ao vivo e online. Os benefícios e o conforto de uma especialização online, mas com uma grande conexão entre nós, professores, e você, aluno. Sabemos a diferença de ter a oportunidade de ser supervisionado nos seus atendimentos. Em todos os nossos cursos para formação e pós-graduação, nós oferecemos a supervisão para casos clínicos, para você ter mais confiança e segurança para desenvolver o seu papel como psicoterapeuta. Seja especialista em terapia familiar sistêmica, transforme para transformar. Vem para viver! A Mari compartilhou aqui um pouquinho com a gente sobre como é a nossa formação e pós em sistêmica, né? Então, se trata de um curso de formação e pós, como o próprio nome traz, né? Ou seja, ele busca formar um psicoterapeuta e não apenas um especialista na abordagem sistêmica. Então, como vocês podem perceber também, esse curso ele está super completo. Vocês têm aulas online e ao vivo, grupo de estudos, supervisão de casos desde o início do curso e estágio para preparar um verdadeiro terapeuta. Vocês poderão atuar tanto com crianças, adultos e idosos, casais e famílias, nos mais diversos contextos. A Mari vai divulgar aqui, mostrar para a gente um pouquinho sobre o guia, que tem a grade curricular do curso de sistêmica. Então, vocês terão desde a parte mais básica, né, como explorando pensamento sistêmico, nível 1, nível 2, até a parte mais aprofundada a respeito da teoria, né, nós também veremos um pouco hoje aqui, para que vocês possam atuar com os mais diversos públicos e não só no contexto clínico. Então, se você quer trabalhar com a sistêmica em outros contextos organizacionais, no próprio hospitalar, você também pode, a partir dos conhecimentos. Então, aqui nos módulos, vocês podem ver que tem genograma, introdução ao psicodrama e sociograma familiar e de casal, terapia pós-moderna, além das supervisões e dos grupos de estudos. E agora a gente, então, vai iniciar, de fato, a nossa aula aberta. Vou apresentar a professora para vocês. Quem vai estar hoje é a professora Mônica, psicóloga, mestre em psicologia pela UFSC, especialista em terapia relacional sistêmica, psicodramatista didata e supervisora. Faz parte do corpo docente do Instituto Familiare e da Viver Mais Psicologia. Supervisora clínica e orientadora de trabalhos acadêmicos. Psicóloga clínica e atua em treinamento do papel de psicoterapeutas. E nós teremos hoje o tema Teoria de Bowen, diferenciação e transgeracionalidade. Então, sintam-se à vontade para interagir, deixar a câmera ligada, fazer as perguntas, colocar aqui as questões no chat. Essa aula é para vocês. Encerrados os recados gerais, eu passo a palavra para a professora. Boa aula para todos. Obrigada, Vitória. Mari, tu vai ficar comigo, é isso? Não, é a Vitória que vai ficar contigo. Eu só estava aqui Mari ajudando que tava ela falando. mesmo. Tá, eu posso compartilhar já, né? Pelo que eu vi ali. Uhum. Tá, mas já vamos fazer diferente. Gente, o nome da abordagem que vocês estão vindo conhecer é terapia relacional sistêmica, né? Então, eu vou pedir para quem realmente puder abrir a câmera, eu prefiro muito que abram a câmera, porque eu só sei trabalhar me relacionando, eu não sei trabalhar de uma forma que eu fale para várias coisinhas pretas, né? E isso já começa um pouco da aula que eu vou dar. Isso não é cobrança nem bronca, tá, gente? Não sou dessa, de ficar cobrando ou dando bronca. Eu estou falando do conceito. O principal conceito da abordagem sistêmica é a relação. Né? Por isso que a terapia que a gente ensina aqui na Viver não tem nada a ver com a constelação familiar ou com a vulgarização do pensamento sistêmico, né? Que vem pela abordagem do Bert Hellinger. Então, não tem nada a ver com isso, porque na constelação, a relação não é o foco central da psicoterapia. E a constelação familiar não é psicologia, né? Então, tudo bem. O que eu falei, assim, quem puder, eu agradeço muito, quem realmente não puder,
infelizmente, né? Eu vou perguntar de vez em quando, estás aí, né? Para a gente ir interagindo. Então, acho que a primeira coisa, né, de quem busca entender e se aproximar da terapia relacional sistêmica é saber essa diferença. O pensamento sistêmico se baseia no conceito da relação, né? O pensamento sistêmico, eu não sei se vocês já tiveram em outra aula dessa, mas eu vou falar o tripé do pensamento sistêmico, que é muito importante, né? Ele se baseia na complexidade, ele se baseia no interpessoal, na intersubjetividade, né? E se baseia também na complexidade, intersubjetividade, e tem um terceiro, que é como se fosse não linear, que eu acabei de esquecer o nome dele, gente. Né? Não é um pensamento de causa e efeito, ok? Então, isso é uma diferença gigantesca de qualquer outra abordagem. Diria que o psicodrama tem um pouco de sistêmica, e até existe toda uma discussão se o psicodrama, se o Moreno não acabou abrindo as portas para a sistêmica, porque ele traz esse pensamento complexo, não linear, né? Ele foca na intersubjetividade. Então, tem aí uma discussão na literatura sobre isso, mas a sistêmica se diferencia porque a sistêmica ela não exclui as outras abordagens. E isso é muito lindo e é muito importante da gente saber, né? A sistêmica, ela inclui as outras abordagens. Tanto que ela tem, vocês vão estudar dentro da formação, autores bastante importantes, como o Bowlby, que é o do apego, que é um psicanalista. O Bowen também era um psicanalista. Então, a gente tem psicanalista, tem o pessoal de Milão, né, que é a escola de Milão, que são muito mais psicólogos voltados para a teoria da comunicação. Então, ela vai trazendo pessoas de várias áreas e vai articulando os conceitos. Nas abordagens mais tradicionais, a gente fala de um conhecimento que ele é vertical, tá? Pensem numa verticalidade. Isso, obrigada, Rose. Te amo. Já ama a Rose antes de tudo, assim. É isso aí, Rose. Tá? Então, é instabilidade, obrigada. Intersubjetividade, complexidade, o tripé da sistêmica. Faltou, então, a instabilidade é esse pensamento que não é causa e efeito e que tudo está sempre em mudança. A partir do momento que a gente respira, a gente está mudando esse ambiente que está ao nosso redor, ok? Então, voltando à questão da inclusão, o pensamento sistêmico, ele não tem, então, essa verticalidade que a gente vai em busca da raiz, tá? Não tem uma raiz, como a psicanálise, por exemplo, ela tem o que a gente chama de epistemologia, e que vai dar lá no Sócrates, né? Então, a sistêmica não tem isso. A sistêmica, ela é um pensamento. Para quem tiver curiosidade, tem 2 autores maravilhosos, que chama Deleuze e Guattari, e eles falam de um conceito que é o rizoma. E o rizoma traz o quê? Traz a concepção de que todos os conhecimentos, eles se intercruzam em algum momento. É como se fosse uma grama, né? Essa grama que se espalha e vai se tocando em vários pontos. E aí algumas pessoas falam, mas então é uma bagunça a sistêmica. Não, não é uma bagunça, né? Então é café com leite. Não, não é café com leite. Então pode tudo? Não, não pode tudo. Não é assim, né? A sistêmica é uma abordagem que ela preza muito para entender aonde articula. E isso é extremamente importante, né? A gente tem uma base que não é apenas da psicologia, é uma base filosófica, e é uma base também que vem da física e da biologia. E aí a gente tem alguns os autores, como Berta Lanfio, Maturana, que trazem conhecimentos dessas abordagens, né?
Então, na base dessa psicologia relacional sistêmica, que a Viver trabalha aqui, existe um pensamento filosófico muito sério, que eu não estou com o livro aqui, poderia mostrar para vocês, mas é um livro que chama O Pensamento Sistêmico. E aí ele vai falar da mudança de paradigma científico, né, de como era o paradigma científico da modernidade e como que é esse paradigma científico da pós-modernidade. Então, é toda uma discussão filosófica bastante densa, né? E, principalmente, uma mudança de olhar que nós precisamos ter. Por exemplo, né, a gente ainda tem muito vício de pensar em causa e efeito daquilo que está acontecendo com o sujeito. O sujeito está aparentando um quadro de ansiedade generalizada ou uma crise de pânico, né? E a gente vai buscar essa causa. Na sistêmica, a gente não trabalha tanto dessa forma, porque não tem uma causa. Tem vários aspectos que estão influenciando para essa pessoa ter uma crise de pânico, né? E aí, a sistêmica vai se utilizando de vários momentos, vamos dizer assim, né, que a sistêmica possui. Alguns chamam de ondas, outros de etapas, outros de momentos, né? Que são a cibernética 1 e 2, né? Então, muda muito o jeito de pensar dentro da própria sistêmica, na primeira cibernética e na segunda cibernética, porque na primeira cibernética, a gente trataria a questão da crise de pânico do sujeito de uma determinada forma, com um determinado método, né? E na segunda, a gente trabalharia com uma determinada forma e outro método. Mas isso não quer dizer, gente, lembrando que eu falei antes, que a gente não inclua esses dois métodos juntos, que a gente não possa juntá-los, né? Não é separado. Então, esse olhar relacional, sistêmico, né? Entendendo que qualquer coisa que eu faça aqui hoje, né, tem um resultado em vocês, e qualquer coisa que vocês façam tem um resultado em mim. Por isso, é sistêmico e relacional. Porque a aula de hoje, diz a Rose, né, quando entrou ali a Rosângela, estou esperando essa aula por causa do meu trabalho. Já me botou um peso aqui, né? Porque é uma aula de 1 hora, eu vou falar do Boeing a vida inteira, assim. Não vai dar, né, Rosângela? Gente, eu estou falando assim com a Rosângela porque eu conheço a Rosângela, é minha aluna, sou banca do trabalho dela, tal, então... Gente, não, Mônica, mas assim, eu estava muito curiosa para ouvir você falar do boi, né? Mesmo que você faça resumido, eu sei que o resumo vai ser muito útil, entendeu? Porque ele é uma gracinha, né? O Boeing, gente, é um amor, assim, é um autor que eu tenho afeto por ele, tá, gente? Vocês não critiquem o Boeing, eu tenho afeto pelo Boeing. Então, quando a Rosângela fala isso, né, só para exemplificar, Rosângela, é por isso que eu estou pegando, já Não, traz mas uma pode ficar reação. tranquila. Já tem uma reação aqui, como já dá uma reação lá, que já dá uma reação em vocês, e aí a gente vai trabalhando nas complementariedades, a gente vai se complementando o tempo inteiro. Portanto, o Boeing vai falar de padrão relacional, eu posso estar casada com a Vitória, ok? Estou lá casada com a Vitória, a gente briga muito, Vitória, desculpa, Vitória. A gente briga muito, né? E aí a gente se separa. E eu caso com, deixa eu ver quem. Vou casar com o único homem que tem aqui, né, gente? O Michael. Caso com o Michael, ali que está dirigindo seu carro, e com o Michael, a vida é completamente diferente. É uma tranquilidade, a gente está ótimo, a gente se dá muito bem. É só porque eu fiz terapia que mudou? Não. É porque a complementariedade, o jeito como os sistemas se articulam, se intercruzam, muda completamente a minha complementariedade e a complementariedade do outro, né? Portanto, quando as pessoas vêm para a terapia de família, e aí a maioria das pessoas não querem ficar, e fica uma pessoa apenas para a terapia individual. É muito válido, porque essa pessoa que vai se trabalhar em terapia, ela vai ter atitudes, comportamentos, opiniões e pensamentos diferenciados com a terapia, e ela vai causando impactos nesse meio,
né? E esse meio também vai se modificando, gente. A sistêmica é uma abordagem linda, porque ela fala de algo que o psicodrama também fala, que todos somos responsáveis pelas nossas relações, né? Então, que nós precisamos estar atento e nos desenvolver muito a capacidade relacional. Um psicólogo, né? Um psicólogo ou qualquer um que vá fazer uma formação e pós, né? Em sistêmica relacional, precisa entender que tem a responsabilidade de se desenvolver enquanto pessoa, no relacional. Por isso que eu brinquei aqui, falei, disse que eu não sou chata, tal, não sou mesmo, gente. O que eu quero mostrar para vocês é que a relação é o mais importante dessa aula de hoje, né? E aí, quando a gente está na aula, que a gente fica com a janela fechada, a gente causa um impacto não só na professora. A professora já está acostumada com as janelas fechadas e já está velha sabendo que assim cada um faz o que quer da vida, né? Mas causa um impacto na relação com o grupo, causa um impacto em você. Você não está inteiro, você não está aqui agora. E esse é um conceito da sistêmica, estar presente, estar aqui e agora, né? É por isso que a gente enche o saco para abrir as janelas. Até porque nós estamos numa época, e aí o pensamento sistêmico é muito legal, porque a gente pode também pensar o social, né? A gente está numa época onde tudo é velocidade, aonde as pessoas fazem, eu tenho supervisionandas que faz 3 formações, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é uma loucura, porque afinal, o que que faz mesmo? E no nosso tempo, tudo é muito rápido, só que o ser humano não tem esse nível de processamento. Nós não somos computadores, né? Tem um texto lindo do Cláudio Figueiredo, lindo, lindíssimo, que ele fala o antigo e o novo. E aí ele vai falando de como é a velocidade da tecnologia e a velocidade do ser humano, e como essas duas coisas não encaixam. Tem um livro, gente, lindíssimo, maravilhoso, de um francês, que chama, deixa eu ver se eu lembro direitinho o nome, eu tenho aqui, peraí. Caramba. Para vocês não acharem que eu estou falando isso do nada. Esse livro é muito bom. Mônica, mas o Bauman também fala, né, dessa questão da velocidade, da questão líquida, né, do ser, né? Tanto na Pela sociologia, modernidade, né? Uhum. pela sociologia, mesmo da questão da modernidade, como das relações, do consumo, né, que são livros diferentes, ele traz esse olhar aí dessa coisa muito fluida, muito rápido, muito que a gente acabou de falar já daqui meio segundo já pode ser obsoleto, Sim, né? uhum. E de como tudo vai se tornando muito sem parâmetro, né? Sim, e isso é algo que a gente questiona muito, né, na sistêmica, que é essa complexidade toda. O nome do livro, gente, se eu não me engano, é Construindo Humanos Medíocres. Eu acho que é esse o nome do livro, tá? Depois eu posso mandar ali para vocês. É uma pesquisa de um francês de bastante tempo dos últimos tempos, vamos dizer, né? E ele faz com crianças, né? E ele vai mostrando o que essa velocidade, o que essas telas todas, né? Está fazendo com o cérebro das crianças. Achei. O nome é um pouquinho pior, gente. É Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? Então, esse livro é muito legal para a gente entender que estamos num momento de várias realidades. A realidade virtual, eu não vou chamar de real, porque real é uma palavra muito cheia de significados, né? Mas de uma realidade objetiva, né? A realidade interna, a realidade da relação. Então, estamos em muitas realidades. E essa velocidade toda, essa montoeira de tela que as crianças estão sujeitas, e essa velocidade todas que as crianças estão pegando, tá
ele fala essa palavra, fritando o cérebro delas, porque elas acabam não precisando criar, elas não pensam mais. Então, é tão rápido que não pensam mais. E todas as questões relacionadas a processo, a ter que aguentar e suportar um processo, está sendo acabada. Então, não se vê mais propaganda, eu posso mudar a qualquer hora. Se vocês não gostarem da minha cara, vocês desligam isso aqui e vão embora. Não tem que suportar a autoridade. E aí, isso mais na frente, isso também que eu vou falar é pesquisa, tá, gente? Uma das pesquisas é da própria Viver, a Luciana Mosco tem uma pesquisa dentro disso, que é o adoecimento dos adultos jovens quando saem da universidade e não conseguem lidar com as autoridades que aparecem no mundo do trabalho, né? Então, tudo isso são questões bastante interessantes que a sistêmica vai discutir, né? Por quê? Porque tudo isso tem a ver com a família. Ok? E aí eu vou começar a falar do bom, então, um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Gente, nós temos 1 hora. Se vocês deixarem, eu vou falar 1 hora inteira sem parar, né? E aí, querem comentar alguma coisa? Não? Tá ótimo. Então, vamos lá. Aí. Então, tudo que eu falei até agora está aqui, né? Relacional, tudo se toca e desenvolve padrões de funcionamento. Esse é um conceito bastante importante, gente. Toda família tem um padrão de funcionamento. Todas as pessoas têm padrões de funcionamento. É o que a gente chama de psicodinâmica, né? E a gente vai aprendendo isso com a nossa família. E aí nós vamos botar um vídeo, vou botar um vídeo para vocês. Acho que já está lá, mas... E eu vou precisar que a gente discuta o vídeo depois, tá? Que aí eu vou falar do Boa em cima do vídeo. Deixa eu só abrir ele aqui. Vocês já... Gente, quando eu botar o vídeo, eu vou ter que desligar minha câmera, porque eu não sei porque fica tremendo, tá? Mas eu vou estar aqui. Não sei se ouviram falar dos Improváveis, aquele grupo que faz teatro de improviso. Não? Levanta a mãozinha quem já ouviu falar. Então, vocês vão ver um vídeo deles. Vocês vão ver um teatro de improviso, ok? E nesse teatro de improviso tem vários conceitos do Bowen. E aí a gente vai, via leveza, trabalhar uma teoria um pouco pesada. Então, vamos lá. Esses são, então, os improváveis. Alguns também chamam de barbichas, né? Diria para vocês que eles são ótimos. E vamos lá. O Machucado de Magnólia é o nome do vídeo. Professora? Professora, está sem som. Para mim está sem áudio, a senhora precisa compartilhar o áudio também. Tá sem som. Isso, na hora eu já de tinha compartilhado o áudio, só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui, já compartilhei de novo, vamos ver se vai funcionar. Rosângela, eu estou te vendo, tu só faz um sinal de positivo, tá? Vou soltar. Vamos agora jogar o musical improvável. Todo mundo joga. Musical improvável funciona assim. Eu vou pegar um tema com vocês, eles vão improvisar uma cena, e quando o nosso maestro, Daniel Tauski, quiser, ele vai começar a improvisar
uma música. O desafio é que esses atores improvisadores têm que transformar essa música numa canção, fazendo vocês terem a sensação de que estão realmente assistindo a um musical na Broadway. Levanta a mão pra mim, quem tem uma tatuagem um pouco diferente, um pouco... você lá, que levantou primeiro, isso? Uma magnólia, uma flor de magnólia, só a flor. Maravilhoso, vamos combinar com alguma coisa? Mais uma tatuagem? Band-aid com a partitura. Então vai ser maravilhoso. Tem um band-aid com uma partitura. Partitura, eu acho que naturalmente vai ter, porque vamos fazer um musical, mas vocês ficam livres para encaixar a partitura dessa forma, mas o título desse musical vai ser O Machucado de Magnólia. Tem que ter band-aid, tem que ter partitura. É um musical improvável, O Machucado de Magnólia. Valendo. Mãe, eu tô sangrando. Calma, filha, calma. Eu machuquei. Todo mundo machuca, filha. Mas onde é que machucou que não tô vendo? Eu não sei o que eu fiz de errado, mas eu tava andando de bicicleta e começou a sangrar. Oh, meu amor. Oh, minha filha. Eu não machuquei, eu tava tão... Minha filha, calma. Ai, mãe. Isso Acho que eu não é bati em alguma machucado, coisa não, também. minha filha. O que aconteceu, Sofia? Eu machuquei a bicicleta. A Magnólia virou mocinho. Ah, tá. Conversa com a sua mãe aí. Vai. Minha O filha. que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, isso é normal. Isso é típico. Isso é normal. Normal, minha filha. Isso. Isso faz parte do seu ciclo menstrual. É isso mesmo, minha filha. E como funciona? A mamãe vai tentar explicar. Quando começa o mês, os hormônios sobem de uma vez. A sua parede uterina vai ficando cada vez menos fina. E com o passar do tempo, se depois da ovulação, se não há fecundação, os hormônios vão para o chão. E aí descama, descama, descama. E aí descama, descama, descama. E aí descama, descama, descama. E o sangue vaza pra cama. Assim. Você ficou sabendo? Eu fiquei. A Flavinha virou mulher. Não era Magnólia? Magnólia. Você ficou sabendo? A Magnólia virou mulher. É sobre isso que eu também queria falar com você. Acho que ela não se chama Magnólia. Sério? Você falou Flávia? Eu vi pessoas chamando ela de Flávia. Eu vi chamando ela de Magnólia. É sério? Eu acho que ela faz esse drama. Fala, eu menstruei pela primeira vez e ganha popularidade. Ganha popularidade. Nada ganha mais popularidade do que menstruar. Tá todo mundo do colégio falando isso. Eu tô louca pra menstruar, só pra ser pop. Eu quero ser pop e quero menstruar e não consigo. E aí, meninas, beleza? Tudo bem com Eu nunca vou ser popular. Então você acha que ela fica trocando de nome, sendo popular em todas as escolas que ela vai? Ela é recém-chegada nessa cidade. É verdade. Ela fica trocando de cidade e fica sendo popular em cada cidade. Nossa, como ela é inteligente. Mas não aqui. Eu tô cheia de absorvente na bolsa. Vocês não menstruam? Viu o que eu estou falando? É uma coisa ótima pra mulher. É verdade. Será que você pode pegar pra mim uma dessas? Só pra eu ver como é que é? Flávia. Claro! Flávia? Magnólia! Flávia! Flávia Magnólia! Flávia Magnólia, tão simples. Flávia
Flávia Magnólia. 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 Magnólia. Flávia Magnólia. Qual é o seu nome? Diz pra mim. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Gente, é óbvio. Quem acharia legal menstruar só na mente de vocês? Não faz sentido alguém desejar sair sangue todo mês. Eu duvido que alguma menina se sinta bem depois de menstruar. A única coisa que muda na gente é que começa a doer e molhar. Eu não tenho lugar de fala. Então vou ficar sentado aqui no meio da fala. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Flávia Magnólia. Nossa, era pra ter acabado antes, tá? Mãe, Como assim? Mas deixaram de ser suas amigas eu porque não você... sei, mãe. Minha filha. É bom que você tem lugar de fala. Mãe, você entende. Minha filha. Você fez o mínimo, mãe. Isso é bom, mãe. Eu me esforço, minha filha. Eu sei. Eu me esforço Eu não pra... sei, Que é? Sofia, já acabou aí ou... Demora quanto tempo mesmo? Eu esqueci. Eu vou com os meus amigos pra praia, eu volto quando isso acabar. Luiz Paulo, pode entrar. Pai, Eu Tá acho que... tudo bem. eu não virei um monstro. Eu só tô menstruada. Entendi. E as meninas da escola, por alguma razão, que eu não consigo entender Nem qual é impossível entender como mas só funciona. um idiota pensaria Não, isso. não, também não é assim, querida. Não, com certeza. Querida, criança às vezes fala besteira. Não, Tem que ser bem besta. Pra achar que a nossa filha tava simulando que fica menstruada. Entendi. Olha isso, pai, você não vai acreditar. Parece um absurdo mesmo. Não, Luiz Paulo, vem cá, Luiz Paulo, vem cá. Vem cá, Luiz Parece Paulo. um absurdo fica aqui, mesmo. ó, fica aqui na sala que a gente tá falando com você, você Tá bom, ouve. fala comigo. É, um absurdo. É criança, né? Criança às vezes fala besteira, Sofia. Às vezes fala besteira. Fala. Mas às Magnólia, eu vezes quero saber como você está, Magnólia. perdeu as amigas. Perdi tudo. Luiz Paulo, essa sua dança econômica me cativou desde a primeira vez que eu te vi. Casei com ele por causa disso, filha. Foi. Filha, se as suas amigas deixaram de ser suas amigas por causa disso, o que eu tenho pra te dizer é que você nunca teve amiga. Luiz Paulo não piora. Nunca teve amigas. Ela tá no momento, Luiz Paulo. Você sempre foi rejeitada. Luiz Paulo, eu acho que é melhor não... Você nunca teve sequer Luiz Paulo, uma amiga. não precisa disso, Luiz Paulo. Eu acho que... Você não tem ninguém. Mas olha que dança econômica, minha filha. Pai, Vá atrás de outra turma. Luiz Paulo, Desista dessas suas amigas. Porque Flávia Magnólia, Luiz Paulo. você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Ai, olha, minha filha, não dá pra não fazer. Você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Olha, meu... Flávia Magnólia, pode entrar. oi? A gente estudou junto. Você... Ah, você... Não, Você era minha amiga. Ah, você me largou. Meu pai disse que você não presta. E eu guardei isso. Isso era coisa de quando a gente era... Eu guardei isso. Ele falou, ele disse que ninguém me amava. E eu vivi uma vida muito louca, cheia Não de é irônico drogas. saber que agora eu sou sua psicóloga.
É bem, eu acho que você entende bem de vários assuntos. Eu só tenho questões femininas hoje. Acho que você pode me ajudar. Por favor, entre. Vai ser divertidíssimo. Então... A gente era criança também, né, Flávia? Não, mas tem criança que também não entende o simples. Bom, eu já vou ser direta. Por favor. Eu tô com uma crise hormonal, que você já deve saber como é. Botei o Dil Mirena, que tem hormônio e tudo mais. De cobre. O Mirena. Que tem hormônio. Que é diferente do de cobre, você sabe. Claro. Ai, meu Deus. Porque eu tava tomando anticoncepcional, você sabe como funciona, às vezes você esquece, tem umas questões e tudo mais. Então agora com ele eu tô me sentindo muito desequilibrada os primeiros 6 meses, sabe? Minha consulta é bem... O paciente fala bastante, tá? Não, mas eu gosto de ser confrontada também. Ah, é? Ah, é? Então vamos lá. Você estragou minha vida com a sua ignorância. Eu sei. Não me arrependo. Meu pai não era presente até aquele momento. Aí ele achou que tinha que dar opinião e estragou a minha vida. Eu preferia que meu pai não fosse presente. Você falou... Às vezes é melhor. Ele não fale nada. Sabe? Ele ainda é vivo? Que eu não falo isso pra ele. Você acha? Claro. O quanto depois ainda ele te atrapalhou mais vezes? Não, eu fiquei só com aquilo na minha cabeça e ele ficou ausente. Ele aparecia só pra dizer que ninguém me amava, que ninguém me amava. Naquela época tínhamos o quê? 12 anos? Sim. Você agora está com 29? Sim. Tem bastante tempo. Bastante tempo? É. Fale com ele. Fale com ele. Speak to him. Ogana Toyoroda. Senata. Fale com ele. Deixe os demônios saírem de você. Fale com ele. Deixe tudo que você sente vai sair. Fale com ele. Olhe nos olhos dele. Fale com ele. Talk to him. Talk to him. Talk to him. Hey Dad, shut the fuck up. Eu quero falar com ele sozinha, mãe, eu já falei. É que você já falou uma vez e ele não ouviu. Eu vou tentar deixar a voz mais grossa. Por que você desligou o Netflix? A sua filha falou com você e você não ouviu nada. Fala, filha, o que você quer falar? Pai. Eu vou embora, eu vou pro quarto. Eu vou levar o controle pra evitar que Porque ele nunca vai levantar pra mudar, eu conheço, papai. Leva Até o porque controle. não dá pra levantar e mudar o Netflix assim. Mas a mãe... Dá. A mãe vai pro quarto. É difícil. A mãe vai pro quarto. Boa Tá sorte, bom. minha filha. Obrigada, mãe. Você já Mamãe te contribuiu ama. muito, mãe. Muito obrigado. Você é um semi-orgulho. Também não pode dar muita bolacha. É melhor não, filha. Eu posso cagar tudo no próximo passo. Exato. Vou deixar a mamãe terminar de subir pro quarto. Que pé direito alto, nossa. Achei que... Pai, Fala, filha, qual é o problema? eu comecei a fazer terapia. Ai, que bom. Foi bom mesmo. E a minha psicóloga, além de gritar, muito, foi... A sua psicóloga gritou com você? Gritou muito, pai. Você tinha que ver. Caramba, que estranho, né? Ela ficou... É a mesma psicóloga que era sua amiguinha na época da escola? Era, e Esse ator, essa pessoa é estranha.
E eu queria falar uma coisa que tá entalada há muito tempo. Na verdade, eu já falei e você não escuta, então agora eu vou falar, de verdade. Pode falar, minha filha. Você me magoou, pai. É isso? É. Mas quando é que foi que eu te magoei? Todas as vezes que você falou comigo. Ah! Aí fica fácil saber quando. Filha, eu não sabia que tava te magoando com todas as palavras. Eu tava chorando, pai. Toda vez eu chorava. Eu não sabia que era isso que significava, que tava magoando. Filha, pai, eu chorava e a mãe pedia pra você parar de falar e você não parava. O que faltava pra você entender? É difícil entender. Mas agora eu entendi que eu magoei você a minha vida toda. Sim, pai. Eu acho que foi sem querer. Não. Ou foi por querer. Eu só saberia fazendo uma terapia. Mas eu sou um velho e não vou fazer porque eu sou preconceituoso com isso. Sei, pai. Você é fruto de uma sociedade. Não é? E eu te machuquei todo esse tempo, Magnólia. Sim. Eu fiz um machucado na Magnólia. Agora aqui. Eu vou te resolver como todos os homens resolvem. Vou pôr pai. Oh, pai! Eu tenho aqui um band-aid. Que é o símbolo de que eu quero parar de te machucar. É o máximo que eu vou conseguir, Magnólia. E eu prometo que nunca mais vou te machucar / magoar. Porque você vai ficar em silêncio, pai. Você vai ficar em silêncio. E olha, filha, eu já não consigo dançar como antigamente. Eu sou um senhor agora. Pai, eu acredito na sua dança mínima. Ah, filha, que saudade que eu tenho da dança. Eu consigo lembrar de sua mãe dançando. Isso eu consigo. Ah, minha memória de sua mãe dançando. Minha filha, eu dancei. Eu dancei errado. Você sabe como é que é. Às vezes eu pisei no seu pé. Sim. Foi sem querer, minha filha. Foi sem querer no passado e agora. Espero que você me perdoe. Flávia Magnólia. Eu não vou passar a mão, papai. Era só ler um livro ou me ouvir. Custava prestar atenção e desligar o Netflix. O que custa? O que custa? Só observa o que fala. Só observa o que fala. É tão simples. É tão simples. Na dúvida se cala. E isso vale pra todos os homens presentes. Para todos os homens presentes. É só ler um livro pra dialogar com a gente. Eu tô cansada de explicar o simples. Porque é simples. O que é simples? Tem em todo lugar, inclusive no Netflix. Eu espero. Me interrupting. Lá, final feliz. Eu desisto. Já, eu desisto. Lá, final feliz. Final. Bom, essa é a história da Flávia Magnólia, né? Vamos lá, o que isso tem a ver com o Bowen? Primeira coisa que o Bowen fala é que todos nós nascemos numa família e numa massa indiferenciada, que essa massa indiferenciada vai formar quem nós somos, e que com o passar do tempo, nós precisamos nos diferenciar da família. Deixa eu só aumentar vocês aqui.
E se diferenciar da família não é simples, não é algo nada simples. Muita gente acha que rompendo se diferencia da família, não falando, né? Indo morar em outro lugar, mas a família está junto com a gente, dentro da gente o tempo inteiro, né? A Flávia Magnólia, ela tem duas histórias que correm juntas ali. Tem a história que eles inventam, da Flávia Magnólia, de uma mãe que é extremamente submissa a esse homem, né? E ela vai deixando, essa menina vai aprendendo a ficar sem fala, tanto que no final ela diz, eu desisto, né? E ela só vai enfrentar esse pai aos 29 anos, depois de fazer terapia. Esse é um papel do psicoterapeuta sistêmico, né? Ajudar a fazer essa diferenciação do quê, né? Do self. Todos nós temos um self. E esse self, ele precisa amadurecer e ficar individualizado. Não é de individualista, gente, é de individuar, né? Então, de se separar, de a gente saber que tem coisas que nós iremos fazer na vida que talvez a nossa família não goste, né? E a gente vai ter que fazer da mesma forma. Para o Bowen, tem 4 estágios dessa diferenciação. Tem o primeiro, ele faz uma escala matemática mesmo, de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. É a escala que o Bowen coloca. E para cada momento, né, aonde a gente está com o nosso self, tem características. Então, quanto mais perto do zero, mais indiferenciado da família a gente está. E a terapia é focada nisso, nessa diferenciação. Eu preciso, no final, saber quem sou eu, quais são os meus padrões relacionais, qual é a minha psicodinâmica, como que eu me relaciono com as pessoas. Tudo isso vem da história familiar, vem dos nossos aprendizados nessa massa. E muitas vezes o Bowen vai falar de transgeracionalidade e um outro autor que combina muito com o Bowen vai falar de lealdade invisível. Muitas vezes a gente se mantém repetindo padrões familiares para que a gente não se sinta fora da família, né? Isso tudo, gente, claro, de uma forma inconsciente, né? Então, às vezes tem pessoas, vamos pegar um exemplo de trabalho, né? Que trabalham, conseguem um pouco de sucesso, daqui a pouco regridem. Trabalham um pouco de sucesso, regridem. Trabalham um pouco de sucesso, regridem. E aí a gente vai olhar no genograma dessa família e vai ver que esse tipo de padrão relacional, de não conseguir se manter numa posição de... não é sucesso, gente, porque eu detesto essa palavra. Sucesso e fracasso são duas palavras muito pobres, né, para a gente conseguir falar da individualidade de alguém, mas de disposição. Então, se manter nesse lugar de exposição, muitas vezes vem de uma família que não consegue segurar a sua própria vitória, o seu próprio bem-estar, né, e vai jogando fora inconscientemente tudo que consegue. Então, Bowen traz, ele é um inovador, né? Ele vem para a terapia relacional sistêmica como um grande pesquisador, ele pesquisou 30 anos famílias, então é muito tempo, né? Se não foi mais, 30 anos eu tenho certeza aqui. Ele vai mostrar isso, de como a gente é cheio de nós dentro de nós. Eu não sei se vocês entenderam minha frase, mas é cheio de gente, né, com seus nós, com as suas dificuldades dentro de nós, tá? Então, a teoria do Bowen foca nisso, nessa diferenciação do self. E é uma teoria que fala muito do terapeuta, fala muito dessa diferenciação do self e do terapeuta. Um psicólogo, um terapeuta precisa trabalhar essa diferenciação, porque senão ele vai se enrolar nos padrões familiares que a outra família trouxer. Se a gente não consegue fazer a diferenciação, qual é o meu padrão, né? Qual é a minha história? Onde é que estão os meus nós? Eu me enrolo com essa família. Ao invés de ajudá-la, eu acabo dificultando o processo.
ok? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. Esse é o Boeing, gente. Vou mostrar aqui. Esse é o Boeing. Então, ele vem e traz nessa junção do intrapsique e do interpessoal. Por isso que ele fala que nós somos o nosso contexto, né? E precisamos fazer essa diferenciação do contexto. O que é importante para ele? É olhar para o processo da família e a estrutura da família. Então, ele vai dizer, mais ou menos análogo ao termo força de ego, a diferenciação do self é a capacidade de pensar e refletir, de não responder automaticamente às pressões emocionais internas ou externas. É a capacidade de ser flexível e agir sabiamente mesmo diante da ansiedade. Premissa básica, né? Para ele, a família tem duas forças. Então, aquela que liga as personalidades na união familiar e aquela que luta para se libertar rumo à individuação. O apego emocional não resolvido na família deve ser resolvido e não aceito ou reativamente rejeitado antes de se poder diferenciar uma personalidade madura e saudável. Então, não adianta brigar e ficar o resto da vida sem falar com a mãe e com o pai, né? Ou com alguém da família, porque isso vai continuar em você, enquanto você não resolver. É claro que existem casos extremos, né, gente? Estou falando aqui de uma família com discussões e brigas que são comuns. Não estou falando de uma filha ou de um filho que rompe com um pai que abusou sexualmente, ou com uma mãe que violentava fisicamente ou até mesmo sexualmente, né? Não estou falando de casos extremos. Estou falando de famílias, provavelmente como as nossas, né? Que tem brigas por dinheiro, herança, herança alguns, né, gente? A maioria acho que não, né? Então, sim, por coisas bobas, né? Por coisas que a gente consegue resolver na conversa, resolver na postura, resolver sabendo colocar os seus limites. No entanto, enquanto a gente está indiferenciado da família, nós não conseguimos dizer não. A gente não consegue dizer o que quer, a gente não consegue falar, se posicionar, colocar limite, né? Nem nos outros, nem na gente. Quanto menos diferenciado a gente está, mais dificuldade em colocar os limites para o mundo externo e para a gente mesmo. Porque, junto com essa dificuldade de dizer não e colocar limites, tem padrões aí relacionais familiares que estão inconscientes que a gente precisa olhar para entender pelo que a gente faz dessa forma, né? A Flávia Magnólia, ela vai falar com o pai aos 29 anos de idade. Michael quer falar. Michael? Ah, tá. É porque eu vi o teu dedinho dizendo que quer falar. Ela só vai conseguir falar aos 29 anos de idade com esse pai, e mesmo assim, ela ainda não conseguiu conversar de uma forma que ela se sentisse bem, né? No final, ela desiste. Esse vídeo traz esse espetáculo, né? Esse vídeo traz uma outra questão em paralelo, bem importante, que mostra bem direitinho os padrões relacionais e estruturais. Vocês percebem que os atores homens se embananam quando veem que é um tema feminino? Vocês perceberam? Que tem uma hora que um deles até brinca, o que acho que está de azul, e diz, eu não tenho lugar de fala, né? E aí, a gente começa a perceber também que todas as questões relacionadas ao feminino, ao masculino, à homossexualidade, né? Ao homoafetivo, os transgênero. Só um minuto, gente, meu cachorro está ruim aqui, só um minutinho. Meu cachorro está velho e pegou uma tosse que não passa. Tudo isso, né, é passado de geração a geração, é passado dentro da própria família. A família é a grande reprodutora dos conceitos sociais e morais. Então, todas as nossas questões com o nosso feminino, com o masculino, ela também fala ali, né, que nenhum homem entende
é uma frase bastante comum de escutar no consultório: ah, todos os homens são iguais. Por que todos os homens são iguais? Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso, provavelmente, na cultura familiar que vem passando de geração a geração. Então, a família é o nosso grande lugar onde a gente aprende tudo, né? Por isso, o Bowen chama de massa indiferenciada. Porque é lá que a gente aprende tudinho, tudinho, até a nossa primeira infância é a coisa mais importante que tem, né? Porque é ali que a gente solidifica o nosso jeito de funcionar, que a gente vai internalizando esses padrões. A boa notícia, e Bowen fala disso, né? É que nós podemos mudar isso, né, gente? Com bastante trabalho, com reflexão, com autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente vai conseguindo mudar. Outra coisa que o Bowen vai falar, que é bem importante, que ele opta pela terapia de família, que a terapia individual ela tem um limite, né? Então, a terapia individual, ela trabalha a partir daquilo do que eu quero falar para o meu terapeuta, e não daquilo que eu mostro no relacional com o meu terapeuta, né? É claro que na terapia individual a gente pega o relacional, mas é bem diferente quando tem alguém, né, falando também de mim, se relacionando comigo, trazendo as histórias de família. Então, para alguns casos, a terapia individual tem esse limite para Bowen, né? E eu brinco com os meus supervisionandos que todo mundo devia fazer terapia de grupo, porque na terapia de grupo, você, além de falar do conteúdo, você mostra a sua forma de se relacionar. E isso é o mais importante, é a forma como a gente se relaciona, e não o conteúdo que a gente leva para a terapia. Priscila? Oi, eu fiquei bem curiosa com a tua fala, quando você falou agora exatamente sobre essa relação de sair da terapia individual e vir para a terapia de grupo, né? Eu particularmente gosto muito do grupo porque eu acredito exatamente nessa relação em que a fala de um, né, no grupo acontece muito isso. A fala de um alimenta a fala do outro. Eu fiquei aqui elaborando, e quando você tem um caso de um paciente que a terapia, a gente já identificou no paciente de um tempo, e que boa parte dessas questões estão envolvidas dentro da família. E aí ele não avança e a terapia fica ali muito clara dentro da família. É a hora de chamar a família para uma terapia sistêmica? Fiquei na dúvida. Perguntaria para o paciente primeiro, tá, Priscila? Perguntaria se ele aceitaria que a família viesse. Mas talvez sim, talvez sempre é interessante, quando a terapia está empacada, que a gente possa olhar um pouco para as relações dessa pessoa, como ela se relaciona, principalmente com essa família, né? E uma questão bem legal do Bowen é que ele vai falar que tudo acontece no triângulo, que o nosso núcleo básico é o triângulo, né? Tá, ele é um psicanalista, né, gente? Então, ele traz aí, nessa concepção do triângulo, é claro que a noção de complexo de Édipo, né? Mas por que ele fala isso? Porque ele vai colocar a maior responsabilidade do desenvolvimento familiar no pai e na mãe, que muitos mantêm o filho aprisionado, né, nessa relação triangular, e que não acreditam na possibilidade de crescimento desse sujeito. Então, hoje, tem muita gente que está saindo de casa aos 40 anos. E isso não sei o que estou falando, tá, gente? Isso é dado estatístico, IBGE. 40 anos de idade. Sendo que, na nossa adolescência, termina pela OMS aos 27, né? Mas a gente sabe que a adolescência termina antes, né? Aos 20, 21 ali. Só que as pessoas têm demorado a sair de casa, porque essa falta de diferenciação é enorme. Então, isso é um dado bastante importante para a gente que é terapeuta, né? Como é que está o meu self? Será que eu estou diferenciada? Será que eu consigo uma coisa que... vou mostrar para vocês essa parte que é bem legal. Tomara que eu tenha aqui. Gente, a aula de Bowen, 3 horas para ela é pouco, tá? Então, eu estou fazendo aqui um resumo do resumo do resumo para vocês, sim. Do que é realmente essencial.
Caso Roberto, acho que é a última. Aqui. Esse slide é bem bonitinho. Princípios da terapia de Bowen, né? Ponto primordial, olhar para a história da família extensa. Então, não ficar só nessa questão de olhar para aquilo que o paciente está trazendo, mas questionar, né, pelo menos 3 gerações, ok? O grau de diferenciação de uma pessoa está determinado pelo grau de diferenciação dos pais no momento do nascimento. Então, se esses pais também eram diferenciados com a sua família de origem no momento do nascimento da gente, isso também influencia. Pelo sexo e pela maneira em que a pessoa se adaptou à família, pela ordem de nascimento, tudo isso tem a ver com a dificuldade de diferenciação, tá? Pelo patrimônio genético, disposição emocional de cada progenitor e do seu matrimônio antes e depois do seu nascimento. Pelo tipo de relação de cada progenitor com a sua família de origem. Pela quantidade de problemas reais na vida dos pais no período em que precedeu seu nascimento que seguiu. Pela capacidade dos pais para afrontar os problemas emocionais em tempo real, né? Bowen aponta que a esquizofrenia, por exemplo, né, se manifesta na 3ª geração após o conflito central. Então, eu sou a 3ª geração da minha avó, né? Então, se teve um conflito central lá na minha avó, provavelmente a minha geração pode desenvolver esquizofrenia. 2 pré-requisitos para termos sucesso na diferenciação do self. Conhecimento acerca do funcionamento do sistema familiar e uma forte motivação para a mudança. Aqui um parênteses importante. Sensações do psicoterapeuta e conhecimento de sua psicodinâmica individual são essenciais. Aqui o próximo. Quero pegar aqui. Por último, e não menos importante, né? O que precisamos desenvolver enquanto psicoterapeutas de família? A capacidade de aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. A capacidade e coragem de abordar relacionamentos e problemas de uma forma clara e efetiva. E afetiva, desculpa. E efetiva também. A capacidade de tratar os que estão perto de você com a mesma atenção cordial que você concede a estranhos e a pessoas que conhece casualmente. A capacidade de confiar nos outros, mesmo quando o risco parece grande. A capacidade de agir sem aprovação e o reconhecimento constante dos outros. É isso. Na profissão que escolhemos, precisamos estar em constante movimento de reflexão, portanto, terapia para sempre. Não sei o que estou falando, tá, gente? É bom, tá? Precisamos ir muito além dos nossos sintomas e realmente conhecer como é a nossa dinâmica individual e familiar. Aprender a não julgar, a se colocar no lugar do outro e a sentir são aspectos primordiais para o bom terapeuta. Supervisão e terapia são momentos que precisarão fazer parte do cotidiano. A interação social, seja nas aulas de especialização, seja em qualquer outro grupo, nos ajudam a entender como nos relacionamos. Então, aproveitem este momento, né? Basicamente, o que ele fala é: se relacionem para ser bons terapeutas e para fazer uma diferenciação de self. O self só se diferencia a partir da relação com o outro. Quanto mais pessoas a gente conhece, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente pode questionar os nossos padrões familiares. Os nossos padrões familiares não são fáceis de ser questionados, até porque nós somos muito leais aos nossos pais e mães e à nossa família. E a gente continua repetindo. Até para, vocês vão achar a frase meio maluca, mas ela é bem real, até para não descontentar os pais, até para não humilhar os pais. Porque, às vezes, ter um casamento de sucesso, aí vou usar a palavra, um bom casamento, é humilhar o pai e a mãe que tiveram um péssimo casamento. Então, são coisas inconscientes que a gente traz que, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente quebra. Tá? Então, Bowen é que traz para a sistêmica o conceito fundamental e central da sistêmica, relação e diferenciação do self. Tá?
Gente, a Magnólia tinha tudo isso. Ela tinha os padrões relacionais ali. O pai traz um padrão da vida dele, né, para ela, muito claro quando ele diz: você não tem ninguém. Isso para uma criança de 12 anos, né, que era o que ela parecia ter na época ali, vai marcar para o resto da vida. E aí a gente vai escutar no consultório muita gente que fala: eu tenho medo de morrer sozinha, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de nunca ter ninguém. Né? Vai trazer um tipo de apego, que é um outro autor muito interessante, que é o Bowlby, né? Um apego inseguro e ansioso muito forte. E ele traz isso da família dele, né? Porque em nenhum momento da encenação é falado de algum amigo dele. Ele só tem a mulher. Então, outro padrão relacional que eles passam, né? Um casamento que não tem abertura, não tem oxigenação. Outra coisa que ficou clara, né? Ali ficou explícito, né? No teatro, é a dificuldade dos homens em falarem sobre as questões femininas. Né? Então, está tudo ali. A Magnólia é um estudo de sistêmica, porque está tudo lá. Né? Inclusive, o jeito de ela se relacionar com as amigas, um jeito já na defensiva, né? Já desconfiado. Então, vem tudo aí da família da Magnólia. E o legal, por isso eu também gosto de trazer, é que a terapia ajudou ela a tentar se separar, a tentar se diferenciar dessa família. Né? E aí é muito lindo. E hoje eu escutei uma frase que eu me emocionei muito no segundo paciente hoje da manhã. E me emocionei, chorei junto com o paciente, eu e ele choramos junto, foi bem intenso, assim, não de chorar, né? Não, acabei chorando, né? Mas me emocionei bastante, que ele vira e diz: antes da terapia, eu chorava de solidão e chorava agarrado numa garrafa. Hoje, eu ando de bicicleta e choro de felicidade. Então, gente, é um negócio, me emociona ainda. É um negócio, a psicoterapia, né? E quando a gente consegue ser um terapeuta relacional mesmo, que se envolve com o outro, que tem presença, a gente vê transformações gigantescas na pessoa, né? E na família. Né? E na individual, principalmente, as pessoas vêm com pouco investimento, né? Foram pouco investidas, foram pouco olhadas, foram pouco escutadas. E quando a gente consegue ter presença, escutar e acreditar que aquela pessoa consegue mudar, e isso para mim, é uma condição sine qua non para um terapeuta, ele precisa acreditar que o paciente dele tem capacidade de mudança. Se ele não acredita, ele encaminha a pessoa, pelo amor de Deus, para que alguém acredite, porque todo o processo da terapia passa por a gente acreditar que o sujeito pode mudar. E escutar isso de um paciente alcoolista severo, sozinho, de 40 anos, não, 42, né? 42 anos, que não fazia nada da vida além de beber, e trabalhava, mas o dia dele era beber, e hoje ele está casado com uma filha de 8 meses, andando de bicicleta, tendo uma parceira, se diferenciou muito da família, muito. Ele tem um pai japonês que só aceitava que ele casasse com uma descendente de japonês, né? E a moça brasileira. Então, ver essa transformação toda não tem preço. Mas isso passa pelo que o Bowen está falando direto, né? Em se relacionar e se conhecer. E a gente não se conhece sozinho, a gente se conhece por meio do outro. Né? Então, são sistemas. Gente, eu sei que está na hora de vocês, já até passei, 8h15. E aí, como estão saindo? A gente Oi? tem algumas perguntinhas aqui no chat. Tá, era isso que eu ia falar. Isso, a primeira é da Elane. Professor, em qual momento é importante aplicar o genograma? Vai no terapeuta,
né? Ele pode aplicar no começo do tratamento da terapia da pessoa, para conhecer bastante pessoa. Agora, o importante, aí entra a aula de técnicas, né? Que também sou eu que dou. A técnica, ela não pode ser algo que venha antes de qualquer coisa. Ela tem que ser algo que a gente saiba o objetivo que estamos fazendo aquilo. Por exemplo, aplicar um genograma, para quê? O que eu estou buscando nesse genograma? Qual o objetivo da aplicação? Porque eu posso aplicar um genograma sem critério e não acabar achando nada no genograma. Então, vamos fazer o seu genograma, seu pai, sua mãe era casado com esse, casado com aquele, sei que, e acabar não entendendo como essa família funciona, porque não tem um critério, um objetivo para isso. Então, o genograma, eu gosto de falar isso, que as pessoas têm que cuidar. O que eu estou buscando? O que foi que na terapia dessa pessoa me fez ficar curiosa por algo que me lembrou do genograma, né? E aí eu preciso ter isso claro, porque senão eu me perco na família. É tanta gente. Tem família que tem tanta gente que chega 3 gerações, a gente já está assim, quem é quem? Meu Deus do céu, quem fez o quê? Né? Quem foi que veio da onde? Quem casou com quem? E aí a gente se perde na história. E outra coisa importante, que aí vou entrar, já que falou de genograma, é que a gente não é apenas um escutador de histórias. Uma crítica, que isso é de livro, não estou falando isso porque eu acho, é uma crítica, eu acho também, né, mas é uma crítica da própria literatura à teoria relacional sistêmica, é que muitas pessoas da sistêmica viraram escutadores de história. Ou seja, tá, me conta da tua mãe. Isso aí, vamos falar de tal coisa, me conta lá do teu avô. Gente, as histórias, elas são importantes para quê? Para a gente ir atrás da emoção, para a gente ir atrás do sentimento, para a gente ir atrás daquilo que está travando a vida da pessoa, e não para virar um lugar que eu venho contar minhas histórias só, né? Então, não é senão a gente cai também na mesma questão da psicanálise de divã, não na orientação psicanalítica, que a pessoa fica 10, 20 anos lá contando, pensando, não sai do lugar. Por quê? Porque o ser humano precisa acessar a sua emoção, o seu sentimento e ter catarse. E elaborar a sua catarse, né? Então, é isso que a gente busca. Hoje tem uma abordagem sistêmica que chama terapia narrativa focada no afeto, tá? Desculpa, terapia narrativa focada no apego. E aí ela vai trabalhar. E tem uma outra que é TEF, terapia, só que é em inglês, né? Terapia focada nas emoções. Então, a gente precisa saber suportar a emoção do outro, o sentimento do outro, porque é isso que importa. Não é a história, não é só a história. Se o pai falou isso, a mãe falou aquilo, tá, meu pai falou isso, falou aquilo, mas o que que eu senti? O que que eu signifiquei disso? Né? Como que eu fiz com isso? Né? E aonde que isso hoje ainda me atinge? Quer dizer, Vitória nada, Vitória. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é sobre pedir uma sugestão. Qual o melhor livro que contém a teoria de Bowen? O livro do Bowen, que é o Individuação, só que ele é em espanhol, tá, gente? Eu estou olhando aqui para o estante ver se eu acho ele, é um vermelho. Ele é em espanhol e é o livro dele, gente. Esse é o melhor, tá? Mais alguma pergunta, Rosângela? Não, mas o título dele, ele está em espanhol, mas qual é o título? Porque eu só achei em inglês. Não, eu tenho ele em espanhol, Rosângela. Espera aí. Maria.
Esse, ó. De la família al indivíduo. Pela família ao indivíduo, tá? E um outro livro, gente, para quem trabalha com atendimento individual, que é muito bom, que a gente deve ter em casa, é esse aqui, ó, do Bosco. Terapia Individual Sistêmica. Terapia Sistêmica Individual, desculpa. Esse livro é muito bom, tá? Para quem trabalha com individual. Mônica, você falou, só mais uma coisa, você falou que tem um autor muito bom da Lealdade Invisível, mas eu não escutei o nome, que combina com o Bowen. Que eu não sei falar, é Ivan, já te mostro. É um russo, se eu não me engano. Tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí, Rosângela. Não vou ter aqui. Eu te mando lá no grupo, tá? Uhum. É Ivan, acho que alguma coisa assim, entendeu? É russo, já tá de bom. Vou achar ele. Obrigado. Enviaram um nome aqui no chat. Enviaram? Ivan alguma coisa? É, isso. É um sobrenome estranho mesmo. Foi a Marina. Nage. Uhum. Obrigada, Cátia. Foi a Marina que enviou. Esse autor tem um livro, gente, que é maravilhoso, que chama Triângulos, tá? Não, o do Lealdade Invisível é bem bom, mas o outro que chama Triângulos é muito bom. Esse autor russo, tá? Ivan. É muito bom. Gente, como estão saindo? Queria algum feedback de vocês. É húngaro, é esse povo lá de cima. Uhum. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Quem está falando? Henrique. Fala, Henrique. Eu até mandei no chat que eu estava lendo esses dias muito sobre a TCC e a aplicação da TCC com casais e famílias. E eu percebo que os autores, eles se fundamentam muito na sistêmica. E aí eu fiquei com bastante dúvida em conseguir fazer algum tipo de diferenciação. E aí eu queria saber se, na abordagem sistêmica, quando você está atendendo casais e famílias, se ela exclui a utilização de técnicas e conceitos cognitivos e comportamentais também ou não. Ou se ela abraça isso. Henrique, tem um pessoal que sim trabalha com cognitiva e sistêmica, tá? Mas vou te falar que esse não é meu jeito de trabalhar, eu não entendo nada de TCC, tá? A única coisa que eu entendo de TCC é treinamento de habilidade social, e isso é tão antigo, que acho que nem tem mais nos livros da TCC. Mas, assim, são duas abordagens. Tem gente que faz essa junção, mas é bem criticado dentro de quem realmente trabalha com referencial sistêmico. Por quê? Porque o pensamento da TCC é um pensamento de paradoxo moderno, é o pensamento da linearidade, causalidade, positivista, intrasubjetivo, né, do sintoma, que trabalha a extinção de sintoma, né? Trabalha para amenizar sintoma, e a sistêmica tem um paradigma que é pós-moderno, que trabalha com complexidade, com a instabilidade, com a não objetividade, né? Com o interpessoal. Então, é bem complicado fazer essa junção, mas tem gente que trabalha assim e trabalha muito bem, e muitos pacientes gostam e ficam legais com isso, né? Agora, acho não, tenho certeza, na literatura existe essa crítica, como juntar esses dois paradigmas tão diferentes, tá? É só isso que eu sei, Henrique. Entendi. Obrigado. Viu? De nada. Mais alguém quer perguntar? Fala, Carla. Oi, boa noite. Essa abordagem, assim,
Eu estou, né, cursando psicologia, eu não, só pelo YouTube, dando uma olhada, eu não vi, né, no plano curricular da faculdade e tudo mais. Eu vi que o autor, né, bebe muito do Freud, ali da psicanálise, então com alguns conceitos né, de fundamentos na psicanálise, é isso, e aí ela começa a ser aplicada, eu queria entender em que período que ela começa a ser, né, efetivamente aplicada, e eu também senti, porque eu já estudei, já entendi um pouco sobre aí são essas, né? Essa pergunta sobre o período que ela entra em voga e que ela já é uma abordagem, né? Porque para mim hoje eu estava em busca de outras abordagens que focam muito na fenomenologia existencial, psicanálise e TCC, e análise do comportamento. E aí a outra pergunta é sobre a constelação, né? Porque tem alguns conceitos que eu achei, quando você estava explicando, bem parecidos, eu nunca fiz, eu só entendi um pouco da dinâmica de constelação, é uma terapia, é uma forma, né, de terapia alternativa, né, pelo que eu vejo que às vezes está sendo utilizada dentro de alguns âmbitos dos judiciários, assim, que o CNJ autorizou, né, que é algo muito alternativo, nada assim comprovado, né? Eu sei que tem o Bert Helling, que tem uma fundamentação lá para um método para entender, que eu achei bem positivista também, né? Dentro de uma ordem, de uma hierarquia, não sei se é o caso. Queria que você só falasse um pouquinho sobre. Tá, Carla, vamos começar. O Bowen, ele entra na sistêmica, já te digo aqui, bem direitinho a data. Essas coisas eu escrevo porque a memória, às vezes, é tanta data, né? Então, vamos lá. Ele entra aqui, ó. Ele nasce em 1913 e ele entra em 1937, tá? Para a sistêmica. E ele faz, a partir desse ano, até morrer, que, se eu não me engano, foi em 82. 92, por aí. 90, é isso mesmo. Então, ele, até 82, aqui, quando ele estava ainda como presidente da Associação da Família, de 37 a, então, né, essa data, ele fez pesquisas dentro do instituto que ele trabalhava, dentro da Associação de Família. Esse homem trabalhou esse tempo inteiro aí, né? E ele morre em 1990. Ele é um psicanalista que entra, que renova a sistêmica, mas a sistêmica não é basicamente psicanalista, tá? A sistêmica vem da biologia, a sistêmica vem da física, tanto que a gente... Opa! Ó, isso que aconteceu agora se chama ressonância. Isso é física. E esse é um conceito da sistêmica, a ressonância, né? Tanto que o terapeuta precisa ficar muito de olho na sua ressonância em frente ao paciente, né? Quando a gente fala de sistema, a gente está pegando, sim, emprestado lá da biologia e da matemática a noção de sistemas. Então, ela é uma abordagem que vem, né, não de uma psicologia, né? Vem de outras ciências, tá? Vem da ciência mais natural, da ecologia, tá? Então, ela aparece por aí, ok? Então, o Bowen, que vai entrar e vai trazer, então, uma revolução, principalmente no que tange a esquizofrenia, ok? A tua outra pergunta, Carla, é uma saia justa? Qual saia justa? Uhum. Né? Mas eu vou te responder dentro da saia justa da forma mais honesta que eu puder te responder, tá bom? E aí isso eu vou deixar claro para todos. Eu vou responder da forma mais honesta que eu puder responder, a partir da minha experiência, a partir do meu conhecimento. A constelação familiar, ela vem do Heller, do Albert Heller, né? E ele faz toda uma teoria positivista de causa e efeito, aonde existem regras
fixas, do tipo, vocês já devem ter visto isso no Instagram, a cara do sucesso é a cara da sua mãe. Então, eles têm regras fixas dizendo que, né, a nossa profissão e o sucesso da nossa profissão tem a ver com a aceitação da nossa mãe e de como foi a relação com essa mãe. Bom, isso é linear, isso é moral, isso é moral, né? Moral são regras de costumes, né? Como também falam que a questão amorosa, né? Quando você não está bem na questão amorosa, é a cara do seu pai. E também falam que se você não aceita o pai e a mãe, mesmo que um deles tenha te estuprado, a sua vida vai ficar empacada. Então, existe uma mistura na constelação familiar com crenças espirituais, com crenças religiosas, que não está dentro do Conselho de Ética da Psicologia. A constelação não é reconhecida como nenhuma abordagem psicológica. É muito perigoso o jeito que se aplica a... Eu já constelei, gente, eu fui, porque eu sou dessas, fui lá ver qual era, né? E dentro do jeito que se coloca, se criam histórias que não estão na história da pessoa. Se criam narrativas que a pessoa não falou. Eu sou psicodramatista também, e eu sei que uma técnica da constelação, eles pegaram do psicodrama. E quando eu fui constelar, eu quase tive um ataque, né? Porque no psicodrama, gente, a gente não distorce o que o outro fala. A gente não põe palavras na boca do outro. A gente não cria movimentos. A gente faz personagens internos que a pessoa conta na sua narrativa. Como na sistêmica, a gente trabalha com vozes internas, que são, por exemplo, uma voz interna ou um personagem que eu posso criar rapidamente. Eu estou aqui dando essa palestra e tem aqui na minha cabeça alguém, uma voz me dizendo, pô, não devia ter trazido vídeo, não foi tão legal. Ou então, eles amaram, né? Pode ser um personagem também super egocêntrico, eles amaram, adoraram. Isso está na minha fala, isso está, né? E aí eu posso falar disso. Vamos supor que eu fosse uma paciente com essa voz interna de crítica, eu posso dizer, quem é esse personagem interno que te diz essas coisas tão críticas? Mas eu não posso dizer, de maneira nenhuma, que esse personagem interno é a sua mãe, que ela te critica dessa forma porque ela teve um caso com um homem que ninguém sabe na família, e que ela deixou esse cara para ficar com seu pai, porque ela engravidou do seu pai, e até hoje ela não resolveu essa história, e é por isso que você não dá certo no amor. Desculpa. Isso é, no mínimo, selvageria. No mínimo, crueldade. Né? A gente, enquanto psicólogo, sabe que o paciente vai contar as suas coisas com o passar do tempo, por isso terapia é processo longo, porque ele vai fazendo vínculo, e o vínculo de confiança, aonde ele pode ser escutado nas suas dores. Quando eu faço isso, né, de botar toda essa história, eu estou dando uma porrada no paciente. Por mais que na vida dele, né, a mãe tenha tido um amante, que isso não tenha vindo à tona, que venha descobrir, ele vai ter o seu tempo para falar sobre isso. Não é o meu tempo de falar sobre isso, é o tempo dele, né? Então, outra coisa, não está mais sendo... acabou essa história da constelação ser um instrumento no judiciário. Foi proibido. Hoje em dia não pode mais, porque o que estava acontecendo é que muitas mulheres estavam sendo reviolentadas perante não só o próprio abusador, quanto perante o juiz, os advogados. Havia um reabuso, botando a mulher nesse lugar cristão de submissa, onde ela tem que aceitar tudo.
né? E se ela foi, e chegaram-se a dizer frases do tipo, se você foi abusada por ele, agradeça, porque isso é um jeito que a vida está te mostrando. Desculpa, gente, não é. Se uma mulher foi estuprada, se alguém foi abusado sexualmente por alguém, é porque o outro, no mínimo, tem problemas sérios, né? E eu preciso cuidar de mim, que fui abusada, porque isso vai ficar marcado o resto da vida no meu corpo. Então, foi cortado, tá, Carla? Não tem mais, não pode mais. Que bom, ótimo, porque Pelo quando eu reabuso. quando eu escutei sobre, fui passar a entender sobre a dinâmica e o que era, e eu vi que isso estava sendo aplicado, tinha cursos e tinha muita gente ganhando muito dinheiro com isso, eu achei assim que é abominável mesmo lidar com o ser humano e fazer isso que você está colocando aí, é exatamente da maneira que eu vejo, entendeu? Traz crenças, traz um método assim, e é devastador, porque as pessoas estão machucadas, estão em situações, né, de vulnerável emoção, e aí é muito delicado. Então, quando eu vi sobre essa pós e tudo mais, eu falei assim, deixa eu entender melhor, será que tem alguma coisa a ver? Então, eu vim em busca de conhecimento para entender, e eu estou muito feliz, porque realmente eu entendi, quando você falou dessa base da biologia, da física e dessa dinâmica, que realmente é uma ressonância, eu entendo que nós somos compostos de nós e de outros nós, como você colocou. Então, assim, eu fico muito feliz em escutar essa sua diferenciação e essa sua explicação. Aqui vocês não... Se alguém pensou, né, ao procurar viver, em ter constelação familiar dentro desse curso, vocês não vão ter. Essa é uma outra pós. Na verdade, não pode nem ser pós, porque não tem um cabedal científico embasando para ser uma pós. Então, qualquer curso que vocês verem, pós-graduação em constelação, ela não é reconhecida pelo MEC, ela não é reconhecida por faculdade alguma. Né? Então, isso a gente tem que cuidar muito, até porque, gente, desde que começou essa história da constelação, e eu trabalho há 30 anos, né, gente? Então, eu peguei algumas fases de mudanças de várias coisas na sociedade. Uma delas foi a constelação. Eu atendi muita gente em surto psicótico, depois de uma vivência na constelação. Porque é uma vivência. Você vai lá e constela uma vez, e abre tudo, e fecha como? Né? Então, eu estou sendo honesta com vocês. Eu não trabalho com constelação, não gosto de constelação, não acho honesto, acho um trabalho desonesto, porque em um dia você não vai mudar a vida de ninguém, né? Ser humano é processo, e acho muito caro, eu paguei R$450 há 5 anos atrás para fazer uma constelação, então vocês imaginem quanto que não está hoje, né? Bom, como estão saindo, gente? Reflexivas, não, detestar, gostar, foi bem, foi não? Boa noite. Boa noite, Mirella. Eu sou aluna estudante de psicologia e nesse semestre eu vou iniciar a terapia familiar sistêmica. Comecei a ler algumas coisas e quando eu vi que o Viver Mais ia proporcionar essa aula de sistêmica, eu falei assim, vou observar um pouco, porque pelo que eu já li, é algo que está chamando muito minha atenção, principalmente porque eu gosto muito do lado humanista, da existencial, e eu vejo uma forma como a terapia familiar sistêmica trata o indivíduo, isso me chama muita atenção. Então, eu saio daqui, sim, mais reflexiva, com vontade de tentar compreender mais, como eu estou bem no início, então eu não sei muito sobre a terapia familiar sistêmica, então eu saio daqui com uma sagacidade de procurar saber mais sobre o assunto. Que bom. Mais alguém pode falar? Bom, a gente já está em 8h40, né? Vocês precisam dormir, jantar. Então, vamos lá. Gente, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, né? Falar de boa em 40 minutos é pouco, sabe, Rosângela? Né? Leiam o Bowen, se aprofundem e façam terapia, gente. Porque isso, antes de qualquer coisa, é o que a gente precisa fazer para ser um bom terapeuta, né? Gente, muitíssimo obrigada. Vejo vocês por aí. Vocês sabem como me achar se precisar. Oi, Rosângela.
Você vai dar essa aula do Boeing para a gente lá na Sistêmica? Ah, então tá bom. Sim, senhora. Então, eu vou ter ela ampliada, que ótimo. Que eu saiba, eu vou dar Boeing, selfie do terapeuta, técnicas, acho que é isso, tá? Tá, Uhum. tá. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada também. Obrigada. Foi bem bom. Muito bom, ótimo. Esclarecedor, foi ótimo, adorei. Obrigada, viu? Carla. Tchau. Obrigada, Vitória, adorei. tu fecha? Fecha sim, pode deixar. Eu vou enviar lá Obrigada. no grupo algumas informações da nossa jornada também para vocês participarem. Isso. Ah, eu mandei para a Priscila, Vitória, a capa desse livro que alguém pediu, eu tirei uma foto, tá? Tá bom. Uhum. Pode deixar, a gente compartilha lá no grupo, então. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora, também, por compartilhar tanto conhecimento com a gente hoje.